Bem-vindos a mais uma aula, e essa daqui é a nossa última aula. Que todos estejam bem. Então, vamos tentar aqui fazer uma revisão. Bom dia para todos, seja qual horário do dia for, e nessa revisão estamos nos preparando para a avaliação conclusiva. Eu gosto de lembrar sempre, vocês sabem, precisamos perseguir aí esse desenvolvimento pleno. Tentem crescer em todas as quatro dimensões aí do desenvolvimento humano. Os objetivos gerais são os mesmos, a gente nivela, recompõe, recupera, desenvolve, constrói, reforça, combate, mostra aplicabilidade e tenta promover em vocês a autonomia. Isso tem sido repetitivo, mas precisa ser perseguido, e sobre esses objetivos gerais do curso inteiro, vocês devem estar avaliando sempre o nosso trabalho. Eu gosto de deixar muito claro que a minha comunicação ela precisa ser adequada. E se eu consigo fazer uma comunicação adequada, então vocês vão ter aí um caminho para o aprendizado. Se a minha comunicação não for adequada, vocês precisam estar pedindo clareza e a gente repete. Nesse caso aqui, infelizmente, será um trabalho assíncrono, mas a gente vai tentando contribuir aí da melhor forma. Vocês, na frente desse vídeo, na frente dessa aula, tentem permanecer inteiros, não é? E aí, lembrem-se da postura, não é? Estarem preparados, né, para realmente ter uma aula. Se vocês estiverem deitados, por exemplo, não contribuem. Nesse caso, vocês estão avisando para o corpo de vocês que vocês querem descansar. Nosso olhar para a realidade é sempre nevoado, e a gente vai aprendendo e ampliando olhares. Com a graça de Deus, aí a gente tem se desenvolvido e tem aprendido coisinhas aqui e ali, e sempre que a gente aprende, vocês sabem que a gente tenta contribuir e ser aí um agente de contribuição. Então, para deixar muito claro, as rotinas: autoconhecimento, autocuidado, autocompaixão e autoavaliação. Então, uma aula vai começar e vocês precisam se perguntar aí, né, como estou, e que vocês estejam bem para poder aproveitar essa aula da melhor forma possível. De repente, pausar esse vídeo ou retomar ele mais tarde seja até mais adequado para que vocês possam aproveitar melhor a possibilidade de aprendizado que essa comunicação daqui oferece para vocês. Então, nas rotinas, a gente cria o auto-acolher-se, a autorregulação, a gente conecta com o agora, tem essa educação corporal, como eu falei lá na frente, de preferência que a gente não esteja deitado, que a gente esteja sentado aí de uma forma adequada, num local adequado, para realmente estar sintonizado para aprender. Educação emocional, a questão da respiração, por exemplo, pode nos recentralizar e nos focar aí nesse trabalho agora. E a gente vai treinando a atenção para o que está acontecendo. Uma vantagem da aula gravada é que vocês podem dar um replay, vocês podem ver de novo. E a gente se fortalece aí com a conexão do entorno. Então, os objetivos dessa aula específica: a gente está querendo recompor aprendizagens, porque alguns de vocês ingressaram algumas semanas depois e as aulas já estavam acontecendo. E nessa avaliação conclusiva cai todo o conteúdo. Então, quem tem, reparte aí e compartilha a avaliação continuada 1.
para que quem não tem estude e quem tem as duas. Esse é o nosso material, né? Todas as questões que a gente vai rever aqui estão pinçadas lá da continuada 1 e 2. Não tem nenhuma novidade. Então a gente, com esse trabalho, oportuniza momentos de estudo. Espero que a gente esteja recuperando aprendizados, que a gente esteja reforçando alguma coisa que vocês já sabem e que a gente possa estar realmente esclarecendo o que for necessário para uma boa avaliação conclusiva. Lembrem-se que vocês são um grupo, e nesse grupo, se algo não ficou claro nessa comunicação, porque até a prova a gente não se vê mais, que vocês, entre vocês, troquem figurinhas aí para o aprendizado. Essa é a questão 1, a nossa primeira questão aí de revisão. Então é uma questão de porcentagem. Gente, ó, eu vou forçar a barra de vocês. Vocês precisam ter o caderno na mão, a calculadora. Lembrem-se que vocês não podem usar o celular no dia da prova, da avaliação, como em todo concurso, como todo exame, como todo provão, vocês não podem usar o celular. Vocês podem, no nosso caso, usar a calculadora. A calculadora está liberada. Então, eu não vou estar desenvolvendo como se faz por escrito. Ele vai estar narrado. Então, treinem o ouvido, treinem a anotação e treinem o fazer e refazer. Então, 26% de 2.700. É uma pergunta direta. Então, vocês precisam o quê? Calcular quanto é 26% de 2.700. Vocês vão pegar o 26, dividir por 100, vai dar o 0,26 e multiplicar por 2.700. Esse resultado responde à primeira pergunta. Você soma com 2.700 e vocês vão ter aí esse valor com esse percentual acrescido. O mesmo valor, os 26% de 2.700, subtrair de 2.700 é o desconto. E na pergunta qual é o número índice, é só pegar o 26% e dividir por 100. Aí vocês vão ter o 0,26. O número índice de 26%, que é o número relativo, é 0,26. E qual é o fator de aumento? É só pegar o número índice e somar 1. E vai dar 1,26. Então, para todo número percentual, é exatamente esse o operacional. Questão 2. Um restaurante cuja taxa de serviço é de 10%, couvert artístico R$ 20, verifique quais afirmações estão corretas. A prova tem muito essa cara das afirmações 1, 2, 3 e 4, e vocês vão estar analisando cada uma delas e verificar quais estão corretas. Então é nesse formato que as 10 questões que estão na avaliação conclusiva estão constituídas. Então, o que vocês vão fazer aqui nesse caso? Qual o valor pago na consumação de R$ 50? Vocês vão calcular os 10%. 10% de R$ 50 é R$ 5. Então, o couvert, a taxa de serviço a gente paga. Então, 50 mais 5, 55, e mais R$ 20 do couvert. Então, esse também a gente paga. Ninguém vai estar fugindo dessas duas taxas. Então, a gente está considerando que a gente paga de bom grado o serviço e o couvert. Então, 10% é 5, 50 mais 5, 55, mais 20, 75. Então, qual o valor pago nessa consumação? O valor pago nessa conta, na comanda dessa pessoa, vai ser R$ 75. Pelo jeito vai ser uma aula rápida, eu acho. Questão 3. Aqui já é a função de segundo grau. Se temos a equação fatorada
f de x igual a x menos 1, que multiplica x menos 5, quais são as afirmações corretas? De novo, é a cara. Depois, vocês vão estar fazendo o cálculo para saber quais são as raízes. Então, qual é o número que a gente soma com menos 1 que dá 0? É o 1. Qual é o número que a gente soma com menos 5 que dá 0? É o 5. Então, quais são as raízes? 1 e 5. Qual é o x do vértice? Aí a gente soma essas duas raízes, raiz 1 e 2, 1 e 5, 6, e divide por 2. O x do vértice é 3. Simples assim. Qual é o nome do gráfico particular? Toda função de segundo grau tem o gráfico particular, a parábola. Essa curva particular, que tem a propriedade de ser simétrica, é a curva da função de segundo grau, a parábola. E qual é o y do vértice? É simplesmente pegar esse x do vértice e substituir lá na função. Então, a gente tem aí que o x desse vértice é 3. Então, ó, no lugar do x, a gente coloca o 3 e subtrai 1, dá 2. No primeiro parênteses, o resultado é 2. No segundo parênteses, a gente tem a raiz, que é 3, e subtrai menos 5, vai dar menos 2. Menos 2 vezes 2 do primeiro parênteses vai dar menos 4. Então, qual é o y do vértice? É menos 4. Repetindo, o x do vértice é 3. 3 menos 1, o primeiro parênteses vai dar 2. Agora, calculando o segundo parênteses. X é 3. 3 menos 5 vai dar menos 2. Então, o primeiro parênteses a gente tem o valor 2. Segundo parênteses a gente tem o valor menos 2. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 é o y do vértice. Virando a página. Questão 4. Serão 8 questões aqui na revisão e no meu entendimento a gente está revendo tudo o que é necessário para responder as 10 questões da nossa avaliação conclusiva. Um empréstimo no regime de juros simples foi contratado no valor de 2.100, a uma taxa de 2% por 3 meses. Nessas condições, quais afirmações abaixo estão corretas? Isso daí foi pensado da avaliação conclusiva. E aí vocês vão estar fazendo contas. Qual a primeira pergunta que eu faço aqui? É o quê? O rendimento. Então, é os juros que são gerados. Por 3 meses, 2% dos juros simples vai dar 6%. 6% de 2.100. Então, vamos lá. Ó, 10% é quanto? 210. 5% é 105. Depois, 1% é 21. 105 mais 21 dá 126. Confirem esse cálculo aí. 126 reais é o rendimento. E qual que é o montante? 2.100 mais 126 vai dar 2.226. Gente, ó, eu estou fazendo tudo mentalmente. Espero não ter errado nessa conta, mas confiram esse valor. Não é? 2 vezes 3 dá 6, porque é juros simples. Aí eu calculei 6% de 2.100 e somei. Então, 6% de 2.100 é o rendimento, é os juros. E quando eu somo o resultado mais 2.100, esse é o montante. Ó, esse daqui não vou conseguir fazer de cabeça, mas vocês vão ter aí a parte operacional e descobrir como fazer. Não é? O empréstimo no regime de juros compostos foi contratado no valor de 2.100, a uma taxa de 2% ao mês, por 3 meses também. Nessas condições, vamos confirmar as afirmações abaixo. E aí uma das afirmações vai falar assim, o rendimento é tanto, o montante é tanto. Então, a gente precisa calcular o rendimento e a gente precisa saber calcular o montante. Nesse caso, 1,02
é o fator de aumento para 2%. Peguei o 2%, dividi por 100 e somei 1, 1,02. 1,02 vezes 1,02 e vezes 1,02 vai dar o fator de aumento dessa operação. Quando eu multiplico esse resultado por 2,100, a gente vai ter aí o montante dessa operação. Então eu não tenho o resultado dessa conta. Vocês vão pegar 102 vezes 102 e vezes 102 e esse resultado multiplicar por 2,100. Gente, enquanto não é resposta, vocês não podem arredondar. Vocês precisam utilizar sempre todas as casas decimais. Depois que vocês chegaram no valor de 2,100 multiplicado pelo fator de aumento, aí sim, valor monetário é arredondado na segunda casa decimal. Desse montante, você retira 2,100, você tem o rendimento. E aí, de novo, vocês podem arredondar. Essa é a questão 5. Vamos lá, dando da continuidade. Questão 6. Está acabando, gente. Então, vai ser simples assim a prova. Não esqueçam que vocês vão ter tempo de fazer cada uma das questões 2 vezes. Isso vai garantir para vocês a certeza que vocês estão acertando. Então, quais são as taxas proporcionais corretas para a base de 2,10% ao mês? Então, transformar isso em número índice, 2,10 dividido por 100, vai dar 0,021. Depois soma 1, soma o fator de aumento. Então vai dar 1,021. 1,021 vezes 1,021, ou elevado ao quadrado, isso vai dar o quê? O fator de aumento bimestral. Para que a gente saiba qual é a taxa, menos 1 vezes 100. E arredonda e publica. Para o semestral, a gente vai ter o mesmo fator de aumento mensal, 1,021 ao mês, elevado à sexta, ou multiplicado por ele mesmo 6 vezes. 1,021 vezes 1,021, vezes 1,021 terceira, 1,021 quarta, 1,021 quinta, 1,021 sexta. Então, leiam todas as casas decimais, tira 1, multiplica por 100, arredonda, e essa vai ser a taxa semestral. E, por fim, a mesma coisa para a taxa anual. 1,021 elevado à 12ª potência. Aí vocês vão ter o que? O fator de aumento anual. 1 menos 100 vezes, arredonda, vai ter a taxa anual. Então, essa é a questão 6. Treinem, gente, ó. Inclusive o arredondamento. Vocês todos nos bancos das faculdades agora são responsáveis por tudo que vocês publicarem. Questão 7 dessa revisão. Quais as taxas equivalentes? Opa! O que eu falei na anterior tem um erro. Prestem atenção aí. Ó. Olha, eu errei aqui. Isso está gravado. Ó, voltando para 6. Voltando para o slide 6. Eu vou retomar o slide 6 depois. Mas, ó, palavra-chave do slide 6 é taxa proporcional. Então, 2,1 em taxa proporcional é bimestral, 2,1 vezes 2, dá 4,2. Perdão pelo erro. Olha aí, para vocês prestarem atenção, e isso espero que marque aí essa oportunidade de aprendizado. Então, taxa proporcional é juros simples. Então, é simples continhas de vezes. 2,1 vezes 2, 4,2 bimestral. 2,1 vezes 6 dá 12,6. Essa é a taxa semestral. E 2,1 vezes 12 vai dar o quê? A taxa anual. Agora,
Para a taxa equivalente, aí sim, eu preciso do número índice e da potência. Então, agora sim, o que eu falei no slide anterior, 1,021, que é o fator de aumento, eu elevo ao quadrado, tenho a bimestral. 1,021 elevado à sexta, eu tenho a semestral. E 1,021 é a anual. Então, esse pedaço do vídeo, vocês voltem e revejam, né? Vocês vão ter que dar um retrocesso e descobrir que na questão 6 é taxa proporcional, então juros simples. É só fazer conta de vezes. Na questão 7 agora é taxa equivalente. E quando a gente fala de taxa equivalente, a gente está o quê? Está usando a operação de potência. Então, nessa gravação eu não estou conseguindo gravar e eu não vou ter tempo de editar. Então, vamos para a última questão da nossa revisão. Questão 8. Nos casos particulares de arranjo e combinação, qual é a afirmação que difere um caso do outro? Gente, ó, isso faz parte de análise combinatória. Então, nessa revisão não tem as questões de análise combinatória, mas vocês vão ter ali princípio fundamental da contagem, vão ter arranjo e fatorial. E aquela formação de códigos que a gente já viu. Isso na revisão anterior. E para concluir uma revisão com a outra, os casos particulares são permutação, arranjo e combinação. Permutação a gente viu na aula anterior. Então, arranjo e combinação. A gente só está falando o que diferencia um caso do outro. Combinação é o típico caso da Mega Sena. Na Mega Sena, quando vocês acompanharem lá um sorteio, 6 números eles vão ser sorteados. Então, podem ser sorteados em qualquer ordem, mas 6 números. E se a gente sortear 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses 6 números foram as bolinhas escolhidas lá na hora que acaba de girar o globo. Então, se quando esse resultado ele saiu primeiro o número 5, depois o número 1, depois o número 6, depois o número 4, a ordem não importa. Quando a ordem não importa, é o caso de combinação. E quando a ordem importa, aí é um caso de arranjo. Então, por exemplo, numa fila, eu tenho 6 pessoas também, não é? José, João, Maria, Rosa e mais 2 pessoas. Se chegar primeiro o José e depois o João, são as mesmas 6 pessoas, mas se eu pegar a Rosa na frente do José e do João, então a ordem nessa fila, ela importa, ela é importante. Então, nesse caso, é um caso de arranjo. Quando a ordem importa, a gente tem um arranjo. E quando a ordem não importa, é um caso de combinação. Então, isso conclui aí a nossa revisão. Espero que vocês possam ver e rever esse vídeo, ler e reler as vossas anotações, fazer e refazer as vossas contas. Isso tudo é importante. Gente, é muito difícil alguém ver algo uma única vez e já assimilar tudo que viu. Por isso, é normal e necessário ler e reler, ver e rever. Nesse caso aqui, ouvir e reouvir e corrigir lá as anotações. Então é isso, gente. Os finalmente da nossa aula são os mesmos. Espero que, por exemplo, o meu erro tenha significado essa aula e esteja mais claro para vocês a questão do que é proporcional e equivalente. Então, essa atenção ela é necessária. Para vocês, de repente, esse meu erro pode ter significado esse momento, mas cada um de vocês precisam descobrir como é que vocês podem estar
significando tudo isso. A gente precisa desenvolver competências, vocês estão recebendo informações, vocês devem transformá-las em conhecimento, vocês devem desenvolver habilidades em relação a essas informações e esses conhecimentos, depois valorizar isso e mudar a atitude de vocês. Se vocês conseguirem fazer isso em relação a qualquer um dos pontos que a gente viu aqui, vocês podem se declarar competentes. Nosso operacional continua sendo pelo Genera, não é? Eu estou devendo lá no Genera as frequências, mas não se preocupem, a gente vai lançar essas ausências e espero que não prejudique ninguém. É importante que vocês estejam presentes. Esse trabalho não deixem de avaliar, não é? Lá na prova conclusiva, vocês podem estar pedindo uma revisão de alguma coisa para a prova substitutiva. Todo esse conteúdo espero que vocês recomendem e não deixem de fazer críticas. Pelas críticas aí analisadas que a gente pode melhorar de uma próxima vez. A palavra agora é coragem. Gente, ó, para o desenvolvimento profissional, segundo o Instituto IRIS, que eu aprendi há uns 3 anos atrás, mais ou menos, o ver e rever é normal, o ler e reler é normal, o ouvir e reouvir é normal, o modelar e remodelar é normal. De repente a gente tem um modelo mental e esse modelo mental ele pode ser aperfeiçoado e a gente está remodelando esse modelo, por exemplo. Agora, para tudo isso acontecer, está lá na orientação do Instituto Íris que a gente precisa ter coragem. A gente precisa ter a coragem de enfrentar essa situação. Então são 5 premissas: ver e rever, ler e reler, ouvir e reouvir, modelar e remodelar, e a gente precisa ter coragem para estar assumindo esse desenvolvimento. Gente, agradeço aí o tempo que vocês dedicaram para isso e bons estudos e que a gente tenha aí uma boa avaliação final. Obrigado. Bye bye.